Fala, meu povo! Hoje é domingote! Aê! Quarto episódio de Game of Thrones rola hoje à noite e logo após o episódio, live no nosso canal de lives, link aqui na descrição. Se você ainda não está acompanhando a nossa cobertura de Game of Thrones, meu Deus do céu, o que você está fazendo da sua vida? Respondendo as perguntas que vocês mandam sempre. Como a gente consegue fazer tanto conteúdo o tempo inteiro, meu Deus do céu, em 2 canais, a gente não para um segundo da nossa vida? Tudo é por conta de vocês e de todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho e apoiam o nosso trabalho aqui dentro do próprio YouTube. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito Seja Membro. Você pode clicar, se tornar sócio do nosso canal aqui do YouTube. Vai ter conteúdo exclusivo para você através de Hangout. Você vai entrar num grupo de WhatsApp com a gente. Vai poder discutir todas as suas teorias e ideias mirabolantes de todas as séries e filmes direitinho comigo e com o Panda. Tudo isso por apenas R$8 dentro do próprio YouTube. O que isso significa? Que você pode comprar 2 coxinhas pelo preço de uma coxinha, Brasil. Ah, para! Dá uma clicada aqui se por acaso você for membro. Se você for usuário de celulares iOS, o link tá aqui na descrição, porque eu não entendo o que acontece com o YouTube, mas ele dá uma segregada na galera do Android e na galera do iOS. Mas tem pra todo mundo. Botão aqui embaixo do vídeo, então vai lá, clique e seja membro do nosso canal. Bom, hoje estamos caminhando para após a metade da última temporada de Game of Thrones. A gente acaba de ultrapassar a linha do meu Deus, eu sei da metade das coisas já tá acabando, o que eu faço daqui a um ano, meu Deus do céu, minha vida. Calma, tem muita série pra gente assistir ainda, o mundo não acaba depois de Game of Thrones. Isso é papo pra última semana, né? Porque aí a gente dá a recomendação de como sobreviver até 2021 pro primeiro spin-off. Mas hoje eu senti necessidade de vir aqui conversar com vocês um pouquinho sobre tudo que rolou nessa última semana. Domingo passado, a gente conferiu o 3º episódio da 8ª temporada de GOT, que é literalmente o episódio da metade da última temporada. Nesse episódio, que foi super prometido, super badalado, porque teve uma longa sequência de gravações por muitos dias, foram mais de 50 dias gravando esse episódio, com muitos figurantes, muitas pessoas envolvidas. Era finalmente a grande batalha entre os vivos e os mortos, o exército do Rei da Noite. E a gente queria muito ver como tudo ia terminar. Alguns elementos utilizados nesse 3º episódio geraram muitas reclamações e muitas controvérsias entre os fãs de Game of Thrones. Tirando a parte que é responsabilidade da HBO, e a gente já falou sobre isso, inclusive para facilitar a nossa vida, essa semana a gente falou bastante de Game of Thrones, tem teoria do Rei da Noite, teve live comentando a questão da escuridão, esse conceito de Deus Ex Machina que fica todo mundo reclamando agora sobre Game of Thrones e Vingadores também. Eu vou deixar todos os links que rolaram essa semana aqui na descrição desse vídeo, assim você consegue ver até o episódio mais tarde se você tá em dia com o nosso conteúdo ou não. Então vai estar tudo aqui embaixo bonitinho pra você. Mas então, uma das coisas que eu vi que mais reclamaram essa semana foi que literalmente a série foi destruída pelas decisões de roteiro. Vamos lá. Não existe isso, gente. Pelo menos na metade de uma temporada, que é a última temporada da história, não existe isso. Vamos relembrar 8 anos de história de Game of Thrones? O que acontece sempre em Game of Thrones no penúltimo episódio da temporada? Uma super reviravolta que deixa todo mundo confuso sem entender o que está acontecendo. Casamento Vermelho, morte de diversos personagens, Ned Stark. Tudo isso rolou no penúltimo episódio da temporada sempre. Essa curva final de Game of Thrones traz uma explosão de cabeça que é característica da série. Se você chegou até aqui, depois de muitos anos assistindo Game of Thrones, e no 3º episódio da última temporada, que literalmente é a metade da história, você já interpreta que essa série te frustrou, te decepcionou, te fez perder tempo ou te enganou de alguma forma narrativamente, eu acho que você está se deixando levar um pouquinho pelas emoções e pela grande quantidade de gente reclamando do que efetivamente pelo pragmatismo de Game of Thrones. Existe um conceito que a série segue.
que é te surpreender o tempo inteiro, criar reviravoltas, fazer com que a sua cabeça foque num determinado conteúdo, de repente ela pega a sua cabeça e vira para outro lado e fala, era para cá que você deveria estar olhando. Game of Thrones é uma série assim, é uma história assim, é uma narrativa que realmente cria reviravoltas que faz com que a gente se apaixone cada vez mais pela história dos personagens e principalmente pela subjetividade do conceito de Game of Thrones. Tem muita gente que enxerga Game of Thrones do tipo assim, nossa, temos um trono de ferro físico, pessoas aqui óbvias que precisam sentar nesse trono de ferro porque elas acreditam que são os herdeiros oficiais daquele trono. Temos uma grande ameaça vindo do norte, que é um exército de mortos-vivos, e as pessoas enxergam isso de forma isolada. Game of Thrones construiu uma última temporada literalmente de forma isolada. Eles disseram pra gente que no primeiro episódio eles iam apresentar as duas grandes ameaças, os dois grandes plots, que era o Trono de Ferro e o exército e a guerra contra os mortos-vivos. No segundo episódio, eles mostraram a construção da narrativa da batalha contra os mortos-vivos. No terceiro episódio, eles te deram a batalha contra os mortos-vivos. Agora, no quarto episódio, a promessa de narrativa é que eles criem o trampolim para a grande batalha do Trono de Ferro e que no quinto episódio a gente tenha, já oficialmente declarado pelos criadores da série, uma segunda batalha nessa última temporada, que é a Batalha do Trono de Ferro. Isso é o que todo mundo subentendeu, porque eles só disseram que vai ter uma segunda batalha, que é a Batalha de Porto Real. Nessa batalha, a gente vai ter todos os personagens agora vivos lutando contra vivos pelo Trono de Ferro. Quem disse, e aqui fica a grande reflexão dessa semana, quem disse que essa batalha define quem vai sentar no Trono de Ferro? Quem disse que essa batalha e esse episódio cheio de reviravoltas, como os criadores disseram, exclui o primeiro arco da última temporada? Quem disse que o arco do Rei da Noite terminou só porque ele morreu? É uma história de 8.000 anos. Quem disse que foi assim que terminou? As frustrações das pessoas. As pessoas queriam ver um arco fantástico para o Rei da Noite. Um plot que explodisse a cabeça delas. E agora, no momento que a Arya literalmente matou o Rei da Noite de uma forma muito simples, como tem muita gente por aí falando, as pessoas falaram, pronto, destruíram o arco do Rei da Noite. Quem disse que ele acabou? Quem disse que a gente não pode esperar algo mais? Eu vejo muitos comentários aqui, principalmente nos vídeos dessa semana, de pessoas falando assim, olha, me desculpa, sabe? Vocês estão muito iludidos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Acabou. É isso. Game of Thrones vai ser isso. Contente-se com um final bosta. Contente-se com um final novelinha. Contente-se com um final que não vai te entregar nada de surpreendente. Se a gente tivesse se contentado com uma série de fantasia novelinha, bosta, simples, nada surpreendente no quinto episódio da primeira temporada, a gente teria se surpreendido muito com a morte do Ned Stark, né? Só que a gente estava sem base nenhuma, curtindo a trajetória de Game of Thrones, quando Ned Stark veio à morte no final da temporada. Então esperem, tenham paciência. Robb Stark estava certo que a vida dele estava de boaça com o acordo que ele fez com Walder Frey, até que aconteceu o Casamento Vermelho. Game of Thrones é uma série imprevisível, e é na imprevisibilidade dessa história que a gente se apaixona por ela cada vez mais. Não limitem o pensamento de vocês com uma fantasia medieval ao pragmatismo das séries óbvias, que têm roteiros óbvios, que tem conteúdos óbvios, que não matam seus protagonistas sem medo de entregar uma história que vai explodir sua cabeça pro resto da vida. Eu fiz uma postagem essa semana no Instagram e teve uma menina que comentou assim, apenas parem de fazer teorias. Parem de ficar imaginando finais mirabolantes para Game of Thrones. Não existe mais essa história de corvo vilão. Aliás, corvo vilão. Amo, defenderei eternamente. A pessoa estava triste porque ela dizia que a gente estava fazendo um desserviço, incentivando que as pessoas continuassem acreditando em Game of Thrones, continuassem teorizando e continuassem imaginando finais incríveis e mirabolantes, já que a série estava muito óbvia, muito chata, sem grandes reviravoltas e assim, de acordo com essa menina maravilhosa, estávamos criando
frustrações nos fãs de Game of Thrones. Porque as pessoas choram, palavras dela. Porque as pessoas sofrem, palavras dela. Palavra da salvação, não é mesmo? E aí eu virei pra ela lá no Instagram e eu falei assim, cara, a gente não tem a menor obrigação de gerenciar frustrações alheias. Frustração é uma coisa pessoal. Um exemplo, nós aqui criamos muitas teorias, eu e Panda. Panda adora quando as teorias dele se realizam na história. Ele adora, ele fala, caraca, eu sempre soube, eu sou um gênio, eu sei de tudo, eu acertei tudo, meu Deus do céu, e fica fazendo dancinha de acertei a teoria aqui pela casa. Eu adoro quando a minha teoria dá errado, não a do Corvo Vilão, essa amo defenderei eternamente. Mas eu adoro quando eu vejo alguma coisa acontecendo diferente do que eu previ para a história, porque isso não me frustra. Isso me surpreende, e me surpreender com qualquer narrativa é o motivo pelo qual eu assisto séries e filmes. Eu quero chegar no cinema, eu quero ligar a televisão para assistir uma série e eu quero explodir a minha cabeça. Eu quero terminar com uma cara de meu Deus do céu. Dá o play de novo agora, porque eu preciso reassistir isso. Esse sentimento para mim é o melhor sentimento que existe no entretenimento. Então, parem de pedir para que as pessoas gerenciem as suas frustrações. Parem de terceirizar as frustrações que você tem com determinado tipo de conteúdo, porque isso é muito pessoal. Você escolhe como viver. Você escolhe como encarar aquele conteúdo de entretenimento. Game of Thrones é uma série que, como a gente já falou algumas vezes aqui, é um fenômeno mundial. Por ser a maior série de todos os tempos e um fenômeno mundial, claro, como tudo que ganha esse nível de impacto, não vai agradar a todos, porque cada um pensa de um jeito, cada um sente o entretenimento de um jeito, e tá tudo bem. Agora, não é justo que as pessoas que se frustrem e se decepcionem com determinado conteúdo culpem as pessoas que sempre estiveram otimistas e crentes naquele conteúdo ali por suas frustrações. Não é assim que funciona. Eu acho que a gente tem que aprender a consumir o entretenimento de uma forma saudável, apaixonados por aquilo que a gente assiste, depois a gente desliga e vai viver a nossa vida. Claro que existe muita coisa além do entretenimento, só que aquele momento ali, seus 40 minutos ou 1h20 agora com Game of Thrones, é seu. E torne esse momento o melhor possível. Vai ficar marcado para sempre na sua memória. Tem gente que assiste com os amigos, com a família, com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa, em família. Várias pessoas perguntam pra gente, mas vocês choram mesmo por conta de Game of Thrones? Sim, a gente chora porque a gente se envolve. E é como a gente sempre fala, Game of Thrones é baseado numa história de RPG. E uma história de RPG é baseado na vida real. Nas paixões de cada pessoa, nas forças e fraquezas de cada pessoa. Não tem como você enxergar Game of Thrones como uma história de ficção só. Ela é um retrato da humanidade, ela é um retrato de todos nós. Ela é um retrato da vida real, vista de forma fantasiosa e extremamente exagerada e caricata, para que a gente se inspire cada vez mais naquele conteúdo que está sendo contado ali. Então vamos relaxar, ainda temos 3 episódios da temporada final de Game of Thrones. Hoje tem live pós-episódio e, como disse o menino Kit Harington, o 5º episódio, e vem aí a prova do que eu estou falando, é drástico, é aterrorizante, é dramático num nível shakespeariano. O que você encontra nas histórias de Shakespeare? Reviravoltas. É isso que Game of Thrones traz pra gente. Muitas reviravoltas. Então aguardem que a gente tá só na metade do caminho e tá muito cedo pra você cair chorando no chão. Levanta e vem com a gente que Game of Thrones tem muita história pra contar ainda. Comenta aqui embaixo qual é o seu nível de ansiedade pro 4º episódio de Game of Thrones. Beijo e até a próxima. Tchau.